Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Olha, saiu a tabela da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tabela detalhada com todas as transmissões. A gente já sabia, né, da escolha da Record. A Record foi a primeira a escolher nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025 e a emissora paulista escolheu o jogo Vasco e Santos. Até aí todo mundo sabia, né? A gente já trouxe essa informação, acho que há uma semana, 2 semanas. Mas agora temos todas as transmissões, né? Os jogos do Sport TV, são 2 jogos por rodada, a partida que a Globo escolheu. E olha, tem novidades, tem coisas inacreditáveis nessa primeira rodada, coisas surpreendentes, realmente a gente vai trazer, vai bater esse papo aqui. Eu acho muito interessante o que a gente vai trazer aqui para vocês. Bom, é o seguinte, se você gosta desses conteúdos de mídia esportiva, é muito fácil, é só fazer inscrição no canal do Fábio Fidelix. Se não esquece de ativar o sininho em todas, né? Se você já é inscrito também, ative em todas, porque aí pintou um novo vídeo, você será avisado, vai receber a notificação, tá bom? Gostou desse conteúdo? Deixa seu joinha, seu like, é importante para o crescimento do vídeo e do canal. Bom, gente, é o seguinte, todo mundo imaginava, né, por tudo que foi informado até agora, que nós teríamos a Rede Globo transmitindo aos domingos às 4 da tarde, no Campeonato Brasileiro, e a Record às 18h30. Mas não é isso que vai acontecer nessa primeira rodada. A Globo vai transmitir uma partida no sábado, exatamente. Olha, tem muita coisa para a gente comentar. Eu já vou colocar de cara informações do portal Lance. Olha, são 7 jogos no sábado, 2 jogos no domingo e uma partida na segunda-feira, nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já vou adiantar aqui que podem acontecer modificações, não nas transmissões, né? As transmissões já estão definidas, mas nos dias dos jogos, né? Jogos que estão marcados aí para sábado, podem acontecer aos domingos. Por quê? Nós temos as finais dos campeonatos estaduais e temos também, a partir do dia 2 de abril, nós teremos o início da Libertadores e da Sul-Americana, e muitos desses times estão envolvidos nessas competições, nas finais estaduais e também Libertadores e Sul-Americana. Então realmente é o calendário maluco do futebol brasileiro. Mas vamos ao que temos nesse momento aqui sobre os jogos. Então, vamos lá, sábado, 29 de março, 4h30 da tarde, aí já temos uma bomba. Palmeiras e Botafogo, Globo e Premier. Ou seja, é a transmissão da Globo em TV aberta, com Palmeiras e Botafogo. Transmissão para todo o Brasil e jogo único. A Globo não vai fazer divisão de praças, pelo menos nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou mais uma vez dizer aqui para vocês, pelas informações, a Record teve a primeira escolha, né? Ela já anunciou há muito tempo o Vasco e Santos. A Globo teve a segunda escolha e o Prime Video a terceira. Aí a partir da segunda rodada, né? Na segunda rodada nós teremos uma inversão. A Globo vai ter a primeira escolha, isso com relação, claro que eu estou falando com relação aos jogos dos times da LFU como mandantes, né? Porque no caso da Libra, não, a Globo faz o que quiser. E aliás, ela escolheu esse jogo, é da Libra. Palmeiras e Botafogo, Palmeiras é da Libra, mandante. Então a Globo escolheu um jogo da Libra para TV aberta e não vai fazer divisão de praças. Ou seja, ela não escolheu nenhum jogo da Liga Forte União dos times com mandantes para a TV aberta. Então tá aí, vamos lá. Depois a gente comenta jogo por jogo, todos os detalhes aí. Palmeiras e Botafogo, Globo e Premier. Aí nós teremos, ainda no sábado, né? São 7 jogos. 18h30, Cruzeiro e Mirassol. Esse jogo é da LFU. Esse jogo é da LFU, Cruzeiro como mandante. E o Prime Video escolheu essa partida. Então, exclusividade total desse jogo, Cruzeiro e Mirassol no Prime Video. Será que o Galvão Bueno vai narrar esse jogo? Os outros jogos, né, lembrando, a Prime Video ela escolhe um jogo por rodada, com os times da LFU como mandantes. E aí os outros 9 jogos, todos estão no Premier, né, que é o pay-per-view do Grupo Globo. Então tá aí, Cruzeiro e Mirassol, Prime Video, 18h30. Também 18h30, Grêmio e Atlético Mineiro, transmissão no Premier. 18h30 ainda, Bahia e Corinthians no Premier. É um jogo que tinha uma cara de Rede Globo, né? Mas tá aí, Bahia e Corinthians no Premier. Ainda 18h30, Fortaleza e Fluminense no Premier. Esse jogo também é da LFU.
Mais um jogo da LFU, né? Dos times da LFU como mandantes. 18h30, Juventude e Vitória, no Premier. 9 da noite, Flamengo e Internacional, Sport TV e Premier. Toda rodada o Sport TV vai transmitir 2 partidas. Aí vamos para o domingo. Vamos para o domingo, virando a página aí. Teremos apenas 2 partidas. 16 horas, São Paulo e Sport. Jogo no Morumbi, Sport TV e Premier. Então esse jogo, São Paulo e Sport, será exibido pelo Sport TV e pelo Premier. 18h30, né, jogo da LFU, o Vasco como mandante, o jogo que a Record escolheu já faz um bom tempo, né? Vasco e Santos, 18 horas e 30 minutos. Além da Record, esse jogo também passa no Premier e no YouTube através da Cazé TV. E na segunda-feira, uma partida isolada, né? Segunda-feira, 31 de março, 8 da noite, Bragantino e Ceará, né? O Red Bull Bragantino pegando o time do Ceará, transmissão pelo Premier. Então tá aí, gente. 9 partidas são exibidas pelo Premier. O único jogo que o Premier não pode exibir é o jogo que o Prime Video escolhe. Nesse caso, foi Cruzeiro e Mirassol, que será no sábado às 18h30. Então veja só quantas novidades, quantas coisas que ninguém esperava, né? A Rede Globo vai mostrar um jogo no sábado e não no domingo. Domingo não tem futebol na Globo, no Campeonato Brasileiro. E jogo único, né? Para todo o país, essa partida Palmeiras e Botafogo pela Globo, TV aberta e pelo Premier, evidentemente, né? Como já disse, o Premier transmite 9 jogos, menos o jogo do Prime Video. Então já é uma novidade, já é uma surpresa, né? Uma surpresa incrível, né? Todo mundo imaginava Globo às 4 da tarde ao domingo, então isso mostra que teremos uma flexibilidade, né, de jogos. Então isso deve acontecer durante a temporada toda do Campeonato Brasileiro. A Globo mostrando alguns jogos do sábado, a Record também pode ter essa flexibilidade? Pode ter. Não sei se ela vai, né, mudar, né, vai sair desse padrão dos jogos aos domingos, 18h30. Então, para refrescar, né, mais uma vez aí, Palmeiras e Botafogo é o jogo da Rede Globo, que terá também a transmissão do Premier. Partida única, né, sem divisão de praças. Cruzeiro e Mirassol é o jogo exclusivo do Prime Video, às 18h30, no sábado, 29 de março. Mais uma vez fica a dúvida, né? O Galvão vai narrar. Eu já trouxe em outro vídeo, né? Você deve ter acompanhado, se não acompanhou, tá aí o vídeo no canal, né? Falando sobre o Galvão Bueno, informação do Gabriel Vaca, ele vai transmitir 18 jogos nessa temporada pelo Prime Video. Então, ele não vai fazer todas as partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, não vai fazer todas, são apenas entre aspas, 18 jogos. Mas vamos aguardar, né? Se ele vai estar nessa partida ou não, Cruzeiro e Mirassol no Prime Video. Nós temos aí 2 jogos, então, no Sport TV, né? Flamengo Internacional, às 9 da noite do sábado, um belo jogo, né? No Rio de Janeiro, Sport TV e Premier. E o outro jogo, né? Sport TV, é o jogo São Paulo Sport, domingo, 30 de março, às 16 horas. Então é isso, gente. Poderemos ter mudanças com relação ainda aos dias dos jogos. Algumas partidas aí, né, dessas 7 partidas que estão marcadas para sábado, algum jogo pode ir para o domingo, mas o que não vai mudar são as transmissões. O que está aí, que você viu, não vai mudar, né? O jogo da Globo, o jogo da Record, o jogo da Sport TV, as partidas do Premier, do Prime Video, né? O Cruzeiro pegando a equipe do Mirassol. Então é isso. E a partir da segunda rodada, aí teremos aquela inversão, né? A Globo, como foi a segunda a escolher com relação aos times da LFU, ela vai ter a prioridade, vai fazer a primeira escolha a Rede Globo. O Prime Video, como foi o terceiro nessa, vai ser o segundo, e a Record, como foi a primeira, cai para a terceira a escolher a partida, e por aí vai até o final da competição, e isso vai continuar nas próximas 2 temporadas, né? O campeonato de 26 e também 27. Depois vamos ver, né, se a Record vai renovar o contrato ou não, mas até 27 será assim, com esse rodízio com relação aos times da Liga Forte União. Olha, eu queria saber a sua opinião. Manda a sua opinião aí. Surpreendeu Palmeiras e Botafogo no sábado, né? A Globo escolher essa partida, né, para transmitir para todo o Brasil, né, na TV aberta e sem divisão de praças, né? Eu estava imaginando, por exemplo, Fortaleza e Fluminense, poderia ser um jogo que a Globo dividisse praças, né, mostrando para o público do Rio de Janeiro. O próprio jogo do Flamengo, né, com o Internacional, seria um jogo interessante para a divisão de praças.
mesmo Cruzeiro e Mirassol, para o público de Minas Gerais, mas isso não vai acontecer. Então tá aí. Jogo único na Rede Globo, no sábado, pegando todo mundo realmente de surpresa, 16h30, 4h30 da tarde. E o jogo da Record é aquele mesmo que a gente já sabia, né? Vasco e Santos, no domingo, às 18h30, Record, com o Premier, claro, e com a Cazé TV. Então é isso, gente. Tá aí. Agora tá tudo definido. A gente só tinha o jogo da Record, agora temos tudo, né? O jogo da Globo, o jogo da Record, os dois jogos do Sport TV, o jogo que escolheu o Prime Video e, claro, né? Tirando o jogo do Prime Video, as outras 9 partidas todas também são exibidas através do Premier. Por isso que a Globo fechou o contrato, né? Tava realmente necessitando fechar esse contrato com a Liga Forte União, como a Liga Forte União também estava necessitando, né? desse acordo com a Rede Globo, né? Ficando bom para ambas as partes. Enfim, é isso, né? A Globo precisava preencher, né, para ter o seu Premier, para poder dividir praças também. Isso vai acontecer em algumas rodadas. A Record não pode dividir praças, né? A Record, o contrato que ela tem com a LFU é para uma partida por rodada. A Globo não está dividindo praças nessa primeira rodada porque não quis, estrategicamente, talvez pela tabela, né? Talvez pela tabela, eu repito, né? No dia 2 de abril já teremos Sul-Americana e Libertadores fase de grupos. E os regionais vão estar terminando, né, antes dessa primeira rodada. Inclusive, o Campeonato Paulista estava programado para terminar numa quinta-feira, né? Numa quinta-feira, sendo que o campeonato começa já no sábado. Provavelmente não vai acontecer. A CBF já soltou aí um comunicado que os regionais devem terminar até no máximo na quarta-feira, né? Na quarta-feira, antes do início da competição. Então vamos ver o que vai acontecer com os regionais. A gente não sabe quem vai, né? O Corinthians pode estar na final, o Palmeiras pode estar na final, São Paulo pode estar na final. O Santos não teria tanto problema com isso. Por quê? Porque o Santos ele joga no domingo, né? Ele joga no domingo com o Vasco. Então se o Santos tivesse que jogar uma final de quinta-feira do Campeonato Paulista, não teria problema. Agora, para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo, a situação é diferente, porque eles têm jogos programados para o sábado, né? Então, é por isso que também poderemos ter mudanças. Mas também tem time que vai estar em campo terça-feira, quarta-feira, após a primeira rodada, por Libertadores, por Sul-Americana. Então, tudo pode acontecer. É o calendário realmente absurdo do futebol brasileiro. Mas queria saber a sua opinião. Manda seu comentário sobre essa primeira rodada, se você ficou satisfeito. Bom, um grande abraço para você, gente, e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Por enquanto, não teve definição sobre o caso do narrador esportivo da TV Bandeirantes, o Sérgio Maurício. A Band ainda não divulgou nenhuma informação oficial sobre o futuro do Sérgio Maurício, se ele vai continuar na emissora, se ele vai transmitir Fórmula 1 ou não, se teremos um outro narrador, se o Sérgio Maurício vai deixar a emissora. Ainda não saiu, né? A gente estava aguardando, fiquei aguardando até quase que na madrugada de sábado, esperando sexta-feira à noite essa informação da TV Bandeirantes, mas não surgiu nada oficial. Mas a qualquer momento pode sair, né? A Band vai ter que definir, porque a Fórmula 1 está para começar e ela precisa, né, de uma posição oficial sobre o Sérgio Maurício, se ele vai permanecer ou não na TV Bandeirantes. Grande abraço, obrigado pela audiência, tchau, tchau, valeu, gente!